Se tem notícia, é pra lá que a gente te leva. Agora, vamos ao vivo porque eu vou chamar o repórter Douglas França com informações sobre a morte do músico Abdon de Paula Gomes Neto, de 41 anos, no bairro da Jatiuca, em Maceió. Segundo a polícia, a vítima foi jogada do primeiro andar de um prédio. Vamos saber mais informações agora. Douglas, bom dia pra você. Um suspeito já está preso? Oi, Bruno. Bom dia para você, Maísa, todos que nos assistem. Isso mesmo, Bruno. O homem foi preso, ele foi localizado no Clima Bom, parte alta de Maceió. Ele estava acompanhado de duas mulheres. Ele foi preso horas depois do crime. Segundo a polícia, só foi possível, identificá-lo e localizá-lo por causa do cruzamento de imagens de vídeo monitoramento. Inclusive, a gente teve acesso a essas imagens que mostram um vizinho do Abdon entrando no elevador para socorrê-lo, O suspeito entra junto também. Eles chegam a conversar rapidamente ali dentro do elevador. O vizinho, quando chega no solo, vai em direção ao corpo para tentar ajudar Abdon. O suspeito passa direto e vai embora. Os vizinhos relataram para a polícia que um pouco antes aí da queda, ouviram uma discussão, uma confusão. Em seguida, um barulho de briga, o que levantou a suspeita da polícia, a suspeita de crime. Abdon Neto tinha 41 anos, era músico, era descrito aí pelos amigos nas redes sociais, pelos familiares, como um cara criativo, músico talentoso, uma mente criativa, pulsante, ele não parava de criar, era um cara muito querido. Infelizmente, uma perda terrível, uma perda irreparável. O corpo dele vai ser sepultado hoje num cemitério particular aqui em Maceió. A polícia segue investigando até para descobrir qual foi a motivação aí desse crime. Daqui a pouco a gente volta a falar sobre esse assunto. Inclusive, eu vou entrevistar uma delegada que vai passar mais detalhes para a gente, viu, Prota? Viu, Maísa? Voltar ao vivo a falar sobre o assassinato do músico Abdon de Paula Gomes Neto, de 41 anos, que aconteceu no bairro da Jatiuca, aqui em Maceió. Pouco tempo após o crime, a polícia prendeu o suspeito no bairro do Clima Bom. Eu vou chamar o repórter Douglas França ao vivo, que vai trazer os detalhes da prisão. Douglas. Bruno, a gente abriu o BG de hoje falando sobre esse caso, que aconteceu na madrugada de sábado para o domingo. O Abdon foi jogado pela janela do segundo andar, só atualizando essa informação, não foi do primeiro andar, foi do segundo andar, segundo as investigações. O suspeito foi preso, daqui a pouco a gente vai trazer também detalhes sobre a prisão dele, mas antes de falar sobre a prisão, vamos falar sobre as investigações. Eu estou aqui com a delegada Tassiana Ribeiro, que é coordenadora da DHPP. Delegada, bem-vinda ao nosso telejornal. Bom dia para a senhora. Primeiro, o que é que a polícia já conseguiu apurar sobre esse caso? Por exemplo, a motivação. Já se sabe quais são as linhas de investigação? Então, inicialmente, essa ocorrência ela foi tratada como um suicídio, A Polícia Civil foi acionada para averiguar essa ocorrência, e quando a Polícia Científica esteve no local, o perito José Veras percebeu ali na cena que não era uma cena característica de suicídio. Então, acionou a DHPP, o delegado Emanuel Rodrigues esteve na cena do crime juntamente com a equipe plantonista, e lá pôde coletar imagens, e ouvir algumas pessoas que disseram que ouviram barulho e logo em seguida ouviram um estrondo e viram a vítima já no chão, no saguão do prédio. Então, a partir da análise dessa imagem, conseguimos obter a informação do indivíduo que estava no apartamento com a vítima, e esse indivíduo, ele foi preso pela equipe da OPLIT. Nós acionamos a equipe da OPLIT, que realizou a prisão desse indivíduo. Esse indivíduo já era amigo da vítima, estava ingerindo bebida alcoólica no apartamento da vítima, juntamente com duas mulheres, e houve um desentendimento, por motivo de ciúmes. A vítima teria ficado irritada pelo fato do autor estar com uma das mulheres com que a vítima estava se relacionando,
Ali gerou um ciúme e houve uma luta corporal. O apartamento estava todo revirado, objetos danificados. O próprio autor, ele disse em interrogatório que a vítima efetuou um soco no rosto dele, o olho dele até está roxo. E a vítima também tem sinais, né, de luta corporal, né? Então, o caso está sendo tratado como homicídio. Levantamos os endereços, passamos para a equipe operacional do OPLIT que conseguiu realizar essa prisão. Então, até o momento que a gente sabe, segundo a senhora, é que esse crime teria sido provocado por questão de ciúmes, né? Essas mulheres, elas estavam no apartamento? Isso, elas estavam no apartamento. Quando iniciou essa confusão entre eles, um passou a arremessar objetos um contra o outro. Tinha mais 2 crianças no apartamento, que era filha de uma das mulheres. E aí elas decidiram ir embora. Eles 2 permaneceram no apartamento, né? E aí foi quando a vítima foi arremessada do 2º andar. Certo. E essas mulheres, elas continuaram no apartamento porque a gente tem imagens, né? De um certo momento, um vizinho entrando no elevador, né? Para descer certamente para socorrer a vítima que já estava no chão. E a gente vê o homem, o suspeito, entrando no elevador, descendo também. Ele chega até se comunicar, falar alguma coisa para esse vizinho. O vizinho, quando chega, ele vai em direção ao corpo e esse homem passa direto e vai embora. Essas mulheres, elas continuaram no apartamento. O que aconteceu a seguir? Elas já haviam saído um pouco antes, né? Quando iniciou ali a confusão, elas foram embora, né? Estava na companhia também de 2 crianças e elas foram embora, né? Então ainda não sabe o horário exato que elas foram embora, mas no momento em que a vítima foi arremessada do 2º andar, elas já não se encontravam mais no interior do apartamento. O suspeito, ele já foi ouvido, como é que ele estava, ele apresentava arrependimento, ele deu mais detalhes sobre o tipo de amizade, a relação que ele tinha com essa vítima? Ele foi interrogado, né, durante o flagrante, que foi confeccionado pela equipe plantonista da HPP, e ele nega ter arremessado a vítima, né, mas a forma como a vítima estava deitada, os objetos que estavam ao redor da vítima, né, embaixo do prédio, tudo leva a crer que realmente ele foi empurrado, né, arremessado. Ele nega, disse que a vítima entrou em surto, né, e que teria pulado da varanda, né, e já tinha um relacionamento com a vítima de amizade, também da área da música, né, baterista, e disse que a vítima tinha convidado para morar lá, né, dividir aluguel, e aí ele estava tentando adaptar lá a sua morada, né, junto com a vítima, segundo a versão dele. Certo, e a versão de que esse suspeito estaria se relacionando, né, com uma ex do Abidon, a polícia teve acesso às informações, de que maneira? Não, na verdade era mais uma ficante, né? Uma das mulheres estaria ficando com o Abidon e estava no quarto com o autor. Então, a partir daí, aconteceu esse desentendimento por conta de ciúme. E aí, um começou a arremessar objetos um contra o outro, entraram em luta corporal, e aí culminou nessa fatalidade. Essas mulheres já serão ouvidas? Foram ouvidas ontem, durante a confecção do auto de prisão em flagrante. E elas confirmaram essa versão? Confirmaram essa versão de que houve essa questão do ciúme, né? Mas elas não presenciaram o momento que houve esse arremesso, porque elas não estavam mais no interior do apartamento, já tinham saído. Falta algo ainda a ser esclarecido nesse crime? A gente ainda vai ouvir outras testemunhas, né, juntar laudos e a investigação segue. Então, o suspeito vai responder por qual tipo de crime, só para a gente deixar claro? Homicídio qualificado, né, até o momento. Hoje ele deve passar por audiência de custódia e vai ficar à disposição da justiça. Ele já tem passagem, né, pela polícia, ele já responde uma lesão corporal no contexto da violência doméstica, dano e violação do domicílio. Certo. Muito obrigado, delegada Tassiana, pelas informações. Vou começar agora com a de Jefferson Pessoa, que é o coordenador da OPLIT, participou aí da prisão. Coordenador, bem-vindo, bom dia para o senhor também. Em quais circunstâncias esse suspeito ele foi preso? Que a gente sabe que ele foi preso na parte alta, no clima bom, né? Isso, bom dia. Após todo esse procedimento que a delegada confirmou aqui para a gente passou a diligenciar no sentido de verificar alguns endereços, alguns locais que ele poderia estar, para fazer a captura dele ainda em flagrante. E no decorrer dessas diligências, a gente conseguiu, através de algumas informações, por testemunhas também,
denúncias, enfim, de pessoas que não queriam se identificar, conseguimos localizá-lo no clima bom e efetuar a prisão dele, né? Foi feita ainda em flagrante, ainda no período da manhã. E, como o delegado falou, ele está à disposição da justiça agora, deve passar por audiência de custódia e, se assim entender a justiça, a prisão dele ser convertida para que ele responda pelo fato, né, em cárcere. Em quais circunstâncias ele foi encontrado? A gente tem informação de que ele estava acompanhado por 2 mulheres, isso procede? Isso, a gente também chegou, antes de chegar nele, chegou nessas 2 mulheres. No início elas relutaram, afirmaram que não tinham conhecimento de nada, mas depois, de maneira informal, falaram para a gente que estavam com eles e que saíram antes do acontecimento, só ficou sabendo depois. Enfim, mas essa é a versão que elas pregam e no decorrer das investigações com a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, através do 6º segmento, deverá ser esclarecido todos os fatos, né? Elas estavam junto com ele? Elas afirmam que estavam juntos antes do acontecimento, que foram embora antes, eles 2 continuaram no prédio. Ele nega a questão do homicídio, mas, como o delegado falou, os peritos foram ao local e constataram que aparentemente não se trata de uma cena de crime de suicídio, em si de um crime contra a vida praticado por outro. As imagens do vídeo monitoramento foram fundamentais, né, para a identificação aí desse suspeito, identificação e localização. Isso, as imagens, né, de boa qualidade, também testemunhas, pessoas que trouxeram informações de forma anônima, outras forças também nos ajudaram indiretamente a chegar na identificação do suspeito, de todos os envolvidos, testemunhas, enfim. E, enfim, conseguir lograr isso, né, na captura dele e trazer para responder pelo fato que ele preste o seu esclarecimento, como ele fala, sendo culpado ou não, ele deve prestar todo o esclarecimento e a luz da verdade deve aparecer aqui para toda a sociedade. Isso mesmo. Muito obrigado, coordenador, pelas informações. Obrigado, delegada, também pelas informações. O caso ainda continua sendo investigado, Bruno e Maísa, até porque ainda faltam pessoas, né, a serem ouvidas pela Polícia Civil. Abdon tinha 41 anos, era músico, descrito aí pelos amigos, né, pelos familiares nas redes sociais como um músico talentoso, um cara criativo, né, com a mente pulsante, o cara da arte, realmente uma perda aí irreparável para a música, para a arte alagoana. Ele vai ser sepultado hoje no cemitério particular aqui em Maceió. A gente vai seguir acompanhando. Ô Douglas, aproveita que você está com a delegada rapidinho, pergunta se ele que falou algo sobre ter ido embora, assim, porque se ele deu a versão de que ele teria entrado em surto e caído, ele saiu com muita frieza do local. Ele comentou sobre isso no depoimento? Delegada, a gente tem uma imagem, inclusive eu cheguei a falar sobre dessa imagem para a senhora, o momento em que ele sai do elevador, ele passa direto, né, ali pelo corpo da vítima, vai embora. Isso mostra, de fato, uma certa frieza. Ele chegou a falar para a senhora que o rapaz, o Abdon, entrou em surto, né, e que por isso teria se jogado aí do apartamento. Mas ele explicou por que ele foi tão frio, ele nem chegou perto do corpo, ele nem chegou a amparar, a tentar ajudar o amigo. Isso super contradiz o que ele disse. Sinceramente, eu não sei como uma pessoa que se diz amiga de outra, não fica nem um momento com ela, nem liga para o SAMU, nem tenta prestar socorro. Então, fica claro ali que a intenção dele era fugir, né? Fugir como ele fugiu e, graças ao trabalho aí da DHPP com o PLIT, conseguimos capturar, né, esse indivíduo ainda em flagrante. E o que a gente percebe ali é que ele queria caracterizar aquela cena ali como se realmente fosse um suicídio. Mas já há elementos suficientes para investigar, na verdade, como homicídio esse caso. Porque se tivesse acontecido isso, no mínimo ele estaria desesperado, né, pedindo ajuda, pedindo socorro e não agindo daquela forma com frieza, né? Isso, ele disse que tinha ficado nervoso, que não queria ver aquela cena e foi embora. Mas não tem muito fundamento essa versão dele, né? Ele chegou a falar o que ele falou para o vizinho no elevador. A gente percebe na imagem que ele fala alguma coisa, ele comunica alguma coisa, mas obviamente a gente não consegue entender. Ele teria falado que foi agredido, né, e que o vizinho, a vítima, né, teria se jogado, né, do 2º andar. Mas, na verdade, ele foi arremessado pelo autor, né? Muito
Muito obrigado, delegado. É isso, Bruno. As imagens só comprovam, né, que ele queria fugir, né? Só comprovam a responsabilidade e a frieza dele nesse caso. É com você. Muito obrigado, Douglas. Agradeço a delegada, ao coordenador da UPLIT. Informações ao vivo num caso terrível, terrível. Por motivo, assim, do ciúme. Um relacionamento ali de duas mulheres que estavam acompanhando os dois, seriam amigos. Mas, ó, esse ponto do que ele alega de que ele se jogou, a frieza é absurda. Porque se você é, no mínimo, amigo mesmo, vendo uma situação como essa, você vai se desesperar para ajudar. Porque por mais que seja uma confusão, teve um desentendimento, acontece uma situação como essa, o mínimo que você imagina é que a pessoa vai tentar ali ligar para alguém, sair correndo, tentar ajudar de alguma forma. Não. Aqui é a imagem que ele vai embora. Ele passou pelo corpo. O corpo está aqui, está borrado, obviamente. Mas, ó, aí ele passa e vai embora. A polícia agiu rapidamente, ele já está preso. Parabéns ao trabalho dos policiais envolvidos nesse momento na investigação. E agora resta a conclusão deste inquérito. E aos familiares dele, muita força nesse momento, a gente se solidariza. Infelizmente, um caso bárbaro, trágico, sobre mais um homicídio aqui em Maceió.